Olá pessoal, acredito que todos vocês já me conheçam. Meu nome é Isabela Guartieri, para quem não me conhece, e hoje eu vou trazer para vocês a aula sobre manejo sanitário, parte 1, doenças parasitárias. Bom, essa aula vai ser dividida em 3 partes, porque ela é muito extensa e para não ficar muito cansativo para vocês. E a de hoje são as doenças parasitárias. Uma visão geral sobre o manejo sanitário é que esse é o principal entrave na conscientização da criação de ovinos e caprinos. Quem aí nunca ouviu falar que as pessoas, de algumas pessoas que não querem criar ovinos ou caprinos porque é um animal que adoece muito fácil, quando na verdade a culpa não é do animal, né? Então existe conhecimento do que deve fazer, mas falta aplicar, tá? E é um conjunto de ações dentro da propriedade que vai ditar o manejo sanitário, ok? E o zootecnista é de extrema importância nesse aspecto. Bom, uma problematização é que acontece a vacinação incorreta, a falta de desinfecção das instalações em grande parte das criações, falta de quarentena, que eu acredito que a partir de agora, nessa vivência que a gente está passando, vocês nunca mais vão esquecer de pôr animal em quarentena, ok? A pastagem precária e sem manejo, que é um problema grande não só na ovinocultura, como em diversas criações. Então, o uso inadequado e inconsequente de antiparasitos, mais a falta do calendário de vacinação, desencadeou uma resistência muito grande das verminoses e incidência de doenças, ok? Vamos começar pelos ectoparasitas. A sarna. São ácaros que se escondem na epiderme, que é aquela primeira camada da pele, e dos seus hospedeiros, né? E elas podem se alimentar, esses ácaros podem se alimentar de sangue, linfa, células epiteliais e pelos. São parasitas obrigatórios, passando todo o ciclo de vida no hospedeiro, transmitindo principalmente por contato direto. Como assim? Os animais trombam um no outro e pronto. Aí já transmitiu sarna de um para o outro até que todo o rebanho esteja acometido, porque é muito rápido, tá? E o ciclo de vida desses ácaros é sempre no animal, então o animal que tem, ou você erradica ou ele vai continuar passando para os outros, tá? O Pseudopsis SP, no caso, é um ácaro responsável pela sarna auricular, que é o que mais acomete os caprinos e ovinos, tá? Os animais infestados apresentam milhares desses ácaros no interior do pavilhão auricular e ao redor da orelha, como nessas fotos aqui. O animal foi acometido tanto na parte interna quanto na parte externa. É de fácil disseminação, pode ocasionar pequenas vesículas, como na segunda imagem dá para ver vários carocinhos na orelha do animal. Um exudato seroso, na primeira foto vocês conseguem ver, né? O ouvido do animal cheio desse exudato seroso, coberto por crostas amareladas e quebradiças, principalmente no conduto aditivo. Em casos graves, isso traz dano ao conduto auditivo, ocasionando otites e até meningite séptica. Quando acontece isso, o animal começa a andar em círculo, porque ele está com muita dor no ouvido e ele não consegue expressar de outra forma, ok? Afeta a face, pode afetar a virilha, orelhas, axila e regiões lanadas. Nos animais lanados, acontece um clareamento da lã nos locais lesionados, bem como arranhaduras e ferimentos, tá? A prevenção se dá por meio de limpeza periódica da instalação. Fácil, né? Limpou, manteve limpo, não tem esse problema. Porém, tem o tratamento. Não é caro, mas é mais trabalhoso do que manter a instalação limpa. Deve-se retirar as crostas com algodão embebido por soro fisiológico, limpar bem essa área que foi retirada essas crostas e usar sarnicida no local. Usar também repelente e cicatrizante durante 3 dias. São produtos fáceis de se comprar, né? De achar, em qualquer casa agropecuária encontra, mas eu acredito que qualquer gasto é pior do que nenhum gasto. Então é melhor manter a instalação limpa do que tratar uma doença, né? E tem as míases ou bicheiras, que eu acho que todo mundo aqui já teve contato com isso. São larvas que se nutrem e evoluem como parasitos biontófagos primários. Ele chega e fura ali o lugarzinho da pele e se instala, ou necrobiontófagos secundários. Eles podem aparecer em cadáveres, né? Em animais já mortos. A cochiliomia omnivorax é a principal é, ectoparasita, né, que dispõe os ovos que vão se tornar essas míases.
As fêmeas depositam de 200 a 300 ovos a cada 3 dias sobre a pele ou ao redor de feridas de qualquer lesão, tá? Aí tá a danada botando, a míase já instalada e aqui num grau assim triste, né? Que deixou chegar. Elas causam irritação, anorexia e, consequentemente, o emagrecimento, já que o animal não vai conseguir comer por conta da dor, né, do nervoso, podendo haver destruição do tecido acometido e cicatrizes permanentes na pele. Olha que tristeza que aconteceu com esse animal. Isso aqui foi causado por miíase, ok? E os umbigos dos recém-nascidos podem também ser um local de depósito de ovos, né, resultando em onfalite, que é a inflamação do umbigo. Bom, como que se evita isso? Monitorar os animais após práticas de manejos, como tosquia, castração, caudectomia, brincagem, qualquer intervenção cirúrgica, como vasectomia, cesariana, né? A cauterização de cordeiros neonatos com tintura iodo a 10% logo após o nascimento. Por isso é importante ter um manejo de ficar sempre cuidando das ovelhas que estão para parir, tá? Para cuidar do umbigo do recém-nascido, que é uma coisa muito sensível à miese. E aplicar repelente do tipo mata-bicheira, que todo mundo já conhece, que é fácil de adquirir também. Dimensionar e realizar a manutenção das instalações, evitando soluções de continuidade que possam lesionar os animais. Como assim? Quebrou alguma coisa na minha instalação, vai lá e arruma com arame, sem perceber fica uma ponta solta, ali o animal bate, faz um furo, já se instala a miase, então tem que ter muito cuidado e ser caprichoso na produção animal também. Não é porque é animal que você vai fazer tudo com relaxo, né? E combater e controlar a espécie de vegetais espinhosos que tem nos pastos, né, as invasoras, que possam traumatizar a pele dos animais em pastejo. Vocês vão notar que a pastagem vai ser de fundamental importância no controle de todas as parasitoses, tá? Como que a gente trata as mieses já instaladas? Tricotomia da região em volta da lesão, que é raspar os pelos, lavagem da área com água corrente e sabão neutro, neutralizar as larvas com mata-bicheira, que é aquele roxinho que todo mundo conhece, e remover todas as larvas usando uma pinça desinfectada. Depois desses dois passos, ocorre a lavagem da lesão com solução fisiológica para tirar qualquer exudato e sujidade deixados por essas larvas e aplicar a tintura de iodo a 10% no local da lesão, mais aplicação de pomada ou unguento cicatrizante, que a gente usa bastante no centro zootécnico e funciona, tá? Entre os ectoparasitas tem a dermatobiose, que é o berne. Ela vem da mosca chamada Dermatobia hominis. Ela se instala no tecido subcutâneo, formando nódulos com um pequeno orifício, assim como na segunda imagem. A primeira imagem é o desenvolvimento dela, e na segunda imagem aqui, o nódulo e o buraco por onde essa danada sai para respirar, tá? Porque ela precisa de oxigênio. Causador e desconforto ao animal, né? Pode causar abscessos e miases, porque a miase ela se instala em lugar que já está machucado. Ela vê ali um buraquinho, é uma oportunidade. Pronto, você vai ter um berne e uma miase no mesmo animal. Captura insetos enquanto eles voam. Gente, isso é. Eu não sei se é incrível ou se é uma visão do inferno. Porque essa mosca, ela não vai direto no animal botar. Ela captura outros insetos enquanto eles estão voando, bota no abdômen deles e solta. Então ela terceiriza esse trabalho, ela põe outros animais, outros insetos para trabalhar por ela, essa folgada. E é por isso que a prevenção é tão difícil, porque são muitos vetores, são muitas moscas, muitos mosquitos que têm contato com os animais que essa danada pode fazer isso aí, né? Colocar, terceirizar o serviço dela, como as moscas do chifre, moscas dos estábulos e a mosca doméstica. Então, quando há um número muito alto de animais infestados, tem que se realizar pulverizações à base de organos fosforados, ok? Agora, a oestrose, o bicho da cabeça. Gente, essa também não sei se é... é terrível. Vamos lá. Essa larva vem da mosca Oestrus ovis, né? Específica de ovinos, tá? Eu não tenho certeza se acontece em caprinos, mas todas as pesquisas, todos os trabalhos que eu encontrei
foram com ovinos. Essas larvas são parasitas obrigatórias das cavidades nasais e dos seios paranasais dos ovinos. Ou seja, elas migram para dentro das fossas nasais, aderem à mucosa e se alimentam do muco durante 25 a 35 dias, tá? Então, aqui, ó, na primeira imagem, a mosca bota, essa larva vai entrar lá nos seios nasais e vai se desenvolver. Quando ela chega numa certa fase, o animal espirra, ela termina se desenvolvendo no chão, no solo. Então, elas irritam a mucosa nasal, óbvio, ocorre inflamação e produção de exudato mucoso, o animal esfrega o focinho com as patas, ele espirra com frequência, balança muito a cabeça porque ele sente dor, sente incômodo e apresenta corrimento nasal e, consequentemente, para de se alimentar, porque ele não consegue respirar. Então, ele tem que usar a boca para respirar e para comer. E é lógico que o organismo vai priorizar o quê? O animal respirar. Então, aqui nessas imagens vocês conseguem ver o animal com o focinho, todos eles, ó, com muito muco, parece que ele está gripado, tá? Tá edemaciado, tá inchado, porque fica irritado por dentro. E qual que é o ciclo? Quando elas estão maduras, elas são expelidas por espirros e passam para a fase de pupa, que ocorre no solo, certo? Chegando lá no solo, elas permanecem num período de 21 a 42 dias, e as moscas adultas vivem por 15 dias. Elas sobrevivem das reservas energéticas que foram adquiridas durante a fase larval, porque elas não possuem aparelho bucal. E o tratamento pode ser feito com a aplicação de produtos endectoxidas. Isso mesmo, endectocidas. Aí, tá vendo? É porque já tá noite, gente, eu tô meio cansada. Mentira, tô de boa. Enfim, o que é esse produto, né? Do nome tão difícil da Isa falar. Esse produto, ele é um endo e um ectoparasita, ok? Bom, agora a gente chegou nos danados dos endoparasitas. Eles se desenvolvem nos órgãos internos dos ovinos e caprinos, estômago, intestino, pulmão, fígado e outros. Como que a gente deve chamar? Parasitose ou verminose? O que vocês acham? Hã? O termo parasitose quebra o estigma da terminologia verminose. Como assim? A verminose remete a uma falsa ideia de contaminação nos humanos. Ai, fui lá, hoje fomos tratar verminose dos ovinos. Já há um preconceito contra a carne de ovinos. Se fala verminose, eu acho que é um aspecto muito sujo. Então vamos usar parasitose, né? Serão zootecnistas. Zootecnistas usam termos técnicos, ok? A criação de ovinos e caprinos só pode expandir com o comércio de carnes se tiver uma marca forte e garantia de qualidade ao consumidor. Então, vamos usar parasitose a partir de hoje, beleza, gente? Então, aqui são alguns sendo parasitas que tiram a felicidade de qualquer produtor de ovinos. E esse em amarelinho aqui é o Amoncos contortus. Ele é o pior de todos porque ele pode levar à morte. Ele é um parasita do abomaso e ele se alimenta de sangue, tá? Ele é mais frequente durante o verão, tá? Todos são, acontece no verão, mas ele é o que mais ocorre e causa a doença mais grave porque ele se alimenta de sangue. E essa perda de sangue, ela acarreta uma redução das reservas de ferro e redução da eritropoiese, que é um processo de formação de novos glóbulos vermelhos. E está associada à perda de proteína. Então, a anemia é a principal característica da infecção e é o mais perigoso dos parasitas que pode levar o animal à morte. E no próximo slide vocês vão ver o porquê. Ele além de tudo isso, ele é o mais resistente aos vermífugos, então é muito difícil de controlar se você não fizer um manejo sanitário correto. E ele suga 0,05 ml de sangue por dia. Isso um parasita. Mas o animal nunca tem um só. Ele geralmente tem muito, uma infestação, esse é o problema. Então, um animal que tem 4.000 parasitas desse, perde diariamente 200 ml de sangue. Para um animal que pesa de 60 a 80 quilos, né, uma fêmea, vamos dizer assim, é muito, muito sangue. Você imagina um filhote, né, um cordeirinho, que prejuízo que não causa no animal, na saúde do animal. Quais são os sinais clínicos? Edema submandibular, que é essa papeira,
conhecida como papeira, tá? Ela é consequência da hipoproteinemia. Na primeira vez que eu li isso aqui, eu li certo, tá? Eu gaguejei agora, eu não sei por quê. Então, vai causar esse edema aqui submandibular no animal. E as mucosas ficam hipocoradas por conta da anemia, da falta de ferro, da falta de sangue, ok? Isso aqui é um abomaso infestado com amoncos contortos. Olha lá, olha o tamanho dele. Ele é minúsculo, tá? E faz um estrago porque tem muita resistência desses animais, né? Bom, o próximo é a eimerose ou coccidiose, que são protozoários do gênero Eimeria spp. Ela acontece em sistemas com alta densidade de animais, ou superpastejo, que tem muito animal no pasto, ou em confinamento, que a densidade é grande. Os oócitos, que é a forma infectante, elas penetram no interior das células do intestino delgado dos animais. Os cordeiros são a categoria mais suscetível, né? Como em qualquer doença, o animal filhote é muito mais suscetível do que o adulto. Eles apresentam fezes diarreicas de coloração marrom escura, podendo conter muco e sangue, com odor fétido. Consequentemente, por conta das diarreias, o animal vai desidratar. A lã, os pelos, dependendo da raça, vai ficar sem brilho e arrepiados. E isso vai ocasionar uma debilidade, né? Por conta de todo esse pacote de problemas e perda de peso, é óbvio. Os animais adultos dificilmente têm complicação como os cordeiros, mas eles são vetores, eles transmitem, entendeu? Há um animal adulto com diarreia no lote, tudo bem, no dia seguinte ele sarou, mas você deve isolar esse animal, tá? Quarentena, gente, nunca mais a quarentena vai sair da cabecinha de vocês, tá bom? Como que o animal se infecta? Na ingestão de alimentos contém esses ócitos, coxos e bebedouros sujos, de esterco, ou até mesmo em pastagem, né, quando tem muita densidade, ou no piso do confinamento. Ela destrói os tecidos do intestino delgado, né, que é responsável pela absorção de nutrientes. Se destrói, é por isso que sai muco nas fezes, porque destrói esse tecido e, consequentemente, ele não vai absorver os nutrientes que o animal precisa, então ele vai deixar de ganhar peso, né? E esses tecidos não são mais regenerados pela administração de medicamento, não regenera mais. O que vai acontecer é um atraso no crescimento, você pode pausar essa doença, o animal se curar, mas ele não vai regenerar mais esse dano no intestino. Então, o animal não vai crescer, comparado com aqueles que não se contaminaram, tá? A prevenção é mais eficaz do que qualquer tratamento, ok? Então, os sinais clínicos dessa doença: diarreia, né? A primeira fotinha aqui, os cordeirinhos todos com uma diarreia terrível. Melena, o que é melena? É uma diarreia com sangue, ela fede muito, né? E a desidratação. Aqui, nessa terceira foto, são dois cordeiros contemporâneos, né? Que nasceram próximos um do outro, com diferença assim, de pouquíssimos dias. Um foi acometido pela coccidiose e o outro não. Olha a diferença, tá? E como que é o ciclo, geralmente, desses endoparasitas, especialmente do Amoncos? O animal ingere a pastagem infectada com as larvas e elas vão pro abomaso, tá? Chegando lá, elas vão se reproduzir e vão botar ovos. Esses ovos vão sair nas fezes contaminadas, tá? Os ovinhos ali, elas vão pro chão, ali elas se transformam em L1, que é a larva 1, larva 2 e a larva 3, que é a infectante, que vai para a pastagem e perpetua esse ciclo de contaminação. Aqui são alguns antihelmínticos, tá? Que são disponíveis no mercado hoje, que são os mais usados. Você pode escolher por grupo químico, princípio ativo, vai ver o mecanismo de ação, se é de amplo espectro ou de curto espectro. Eu vou explicar qual deve ser usado, sim, recomendado para usar, principalmente na amoncose, ok? Qual que é o problema da resistência dos vermífugos? São os vermífugos que não funcionam mais. Isso não acontece para todos os parasitas, tá? A gente tem um grupo de parasitas que ainda são suscetíveis e é isso que a gente quer manter nos animais, para a gente conseguir controlar
sempre, ok? Por exemplo, a gente tem um grupo de animais com parasitas resistentes e um grupo que não é resistente. Esses que não são resistentes, toda vez que começar a crescer demais a infecção, a gente consegue matar com vermífugo. Esses que são resistentes, a gente não consegue matar de jeito nenhum, então vai sempre aumentar e é aquela de perpetuar espécies, os animais vão se reproduzir, vai chegar uma hora que se não cuidar, vai ter só parasitas resistentes, tá? São animais com genética, que têm a genética com capacidade de processar ou eliminar os efeitos tóxicos dos vermífugos. É um trabalho danado para fazer melhoramento genético nos animais e o danado do verme conseguiu, tá? Os vermífugos, eles eliminam só os parasitas sensíveis e deixam somente que os resistentes sobrevivam. Essa é a seleção dos parasitas. Vocês entenderam? O mais forte sobrevive, né, no caso aqui dos parasitas. Como funciona? Como que a gente faz para controlar, aumentar o número de parasitas sensíveis e diminuir o de resistentes? Rotação dos princípios ativos de forma lenta, manter o mesmo princípio por pelo menos 3 anos. Não ficar trocando que nem um doido, né? Para terminar de acabar com tudo. Utilizar vermífugos de curto espectro, né? No caso do Amoncos, sempre que possível, por exemplo, Closantel, nitroxinil, né? Eles atingem mais especificamente o Amoncos. E isso ocasiona uma diminuição da pressão de seleção para as cepas resistentes, ou seja, vai diminuir a resistência, vai diminuir a seleção dos vermes resistentes. Então, assim, o baixo número de desverminações é comprovada com a associação entre a resistência e o número de tratamento de antihelmíntico. Por exemplo, se eu desvermifugar sempre, eu vou aumentar a resistência, né? E vou aumentar o número de tratamentos. Tipo, você vai sempre aumentando para tentar manter aquele resultado e não vai dar certo, porque o animal já está resistente. O animal não, o verme já está resistente. Tá? O critério para determinar um momento de tratamento é muito importante, deve ser feito somente quando houver muita necessidade. Não pode, vou vermifugar a cada 15 dias. Não. Aqui é um exemplo do teste de Famacho, ok? São as cores que a gente se baseia para saber se o animal está muito ou pouco infectado. Aqui já dá para ver melhor na mucosa. E eu coloquei 2 exemplos, tá? O animal completamente saudável e o animal completamente doente que precisa urgentemente ser vermifugado, certo? Mas eu acho que um complemento da Famacha é o OPG. Só que ele é caro, então deve ser feito só quando necessário. Ele consiste em coletar algumas síbalas, né, entre 4 e 5 bolinhas, lá aquelas bolinhas chamadas síbalas, né, de fezes do reto do animal com auxílio de uma luva, né, colocar em saquinho plástico identificado com o número e armazenar numa caixa de isopor com gelo até o momento da análise. Por quê? Se você deixar na temperatura ambiente, as larvinhas vão eclodir dos ovinhos. Então, você tem que deixar ela em temperatura baixa, tá? Sempre identificar, nunca pegar do chão, porque você não sabe de que animal que foi, tá? Por isso tem que pegar direto do reto. A análise ideal tem que ser feita nas próximas 24 horas após a coleta, para não correr risco de eclodir, né, esses ovos. E no mínimo 10% dos animais do rebanho de diferentes categorias. É bom separar por categorias para fazer isso aí, ok? Porque eu vou explicar mais pra frente como faz a conta de resistência dos vermes. Então é bom você separar por categorias, até porque depois eu vou mostrar sobre usar um ou mais antihelmínticos ao mesmo tempo para saber qual combinação faz mais efeito. Bom, ela é feita com auxílio de um microscópio e câmara de McMaster. Deve ser realizada com muita cautela para que os resultados sejam confiáveis. E todo resultado você multiplica por 10. Você contou 80 ovinhos, multiplica por 10. Então, o seu OPG daquele animal vai ser 800. Contou 200 ovinhos, multiplica por 10. O OPG desse animal vai ser 2.000, tá? A desverminação depende da categoria e do sistema de produção, tá certo? Como eu disse, tem que separar os lotes. E animais que têm um OPG menor que 1.000 não deve ser tratado para manter aqueles vermes, né, suscetíveis. Tratamentos a cada mês, a cada 15 dias, devem ser proibidos. Põe isso na cabeça de vocês. Não funcionou esse princípio ativo? Separa por lote.
testa outros princípios, mas não vermifuga animal direto, tá? Isso vai reforçar a resistência dos vermes. Então, aqui é um exemplo só dos materiais que são usados, né, para fazer o teste de OPG, a câmara de McMaster, o microscópio, isso que vocês vão aprender na aula prática, tá? Não vou entrar em detalhes, não. E aqui é como vocês vão ver os ovinhos lá no microscópio, desse jeitinho que está nessa terceira imagem aqui. Teste de resistência. Para cada vermífugo testado, é bom você separar um grupo de 10 a 15 animais. Separei 4 grupos de 10 animais. Cada grupo eu vou dar um vermífugo para saber qual teve o melhor resultado, ok? Qual que conseguiu pegar melhor aqueles parasitas resistentes. Então, você vai fazer o APG, ver quais animais precisam ser vermifugados, vão separar esses animais e nesses animais que vão ser vermifugados, divide-se os grupos para testar cada um o seu antihelmíntico. Depois que você fizer a vermifugação, tem que repetir o APG entre 10 e 14 dias, né? Coletar novamente as fezes dos mesmos animais e repetir todo o APG. Então, como que a gente faz essa conta, gente? É regra de 3. Por exemplo, eu vou pegar a minha média antes da desvermifugação daquele grupo, né? É igual a 100%. E vou pegar a minha média depois da vermifugação daquele grupo. E é só fazer a regrinha de 3, tá certo? Aqui, ó. Eu vou pegar minha média depois, multiplicar por 100 e vou dividir pela quantidade, pela minha média. E vou pegar minha média de antes, vou dividir pela minha média de depois, multiplicado por 100, certo? Por exemplo, antes da vermifugação, a minha média foi 9.000 e depois foi 1.500. Então, o resultado vai ser 16%, certo? Só que 16% não foi redução, 16% é o que sobrou. A redução foi de 84%. Dos 9.000 ovos por grama, eu consegui eliminar 7.500. Então, a minha redução foi de 84%. Isso é bom? Não, porque a redução tem que ser maior que 90%. Se ela for menor que 90%, há uma resistência do vermífugo que foi testado, tá? Então, quanto maior a redução, melhor foi o vermífugo. O ideal é que fique acima de 90%, ok? Você pode testar vários vermífugos ao mesmo tempo e associar vermífugos, sempre testando no mínimo 10 animais, tá? E o ideal é que esse teste seja feito anualmente, né? Para você escolher com qual princípio você vai trabalhar. Alguns fatores que afetam o aparecimento de verminoses, né? E outras doenças que eu vou falar na próxima aula. O clima, porque parte da vida dos agentes patológicos e parasitas é nas pastagens, principalmente na época das águas e de calor, tá? Porque, por exemplo, os ovos, as larvas, os esporos desses infectantes. Se o ambiente não apresenta boa condição, eles não infectam um novo animal, certo? Pode-se criar condições no ambiente para eliminar o maior número de larvas possíveis, como, por exemplo, reformar a pastagem. Mais para frente vocês vão entender o porquê que a pastagem é importante. Ok, fica na pastagem? Fica na pastagem. Porém, o que eu devo fazer com a minha pastagem para diminuir a quantidade de larvas infectantes, né, de esporos infectantes? Então, você tem que saber quais são os lugares ou época do ano em que aumenta e diminui a contaminação do rebanho. Cada local do Brasil vai ter uma incidência em determinada época, tá? E as larvas, elas gostam de oxigênio, umidade, e aqui tá errado, tá? São altas temperaturas. O que eu faço, então? Eu vou jogar aquele pasto que tá ali sempre úmido, eu vou deixar ele lá, não vou usar? Você pode fornecer aquela pastagem em forma de silagem, de feno, ou pré-secado, né, dessa pastagem que estava contaminada, porque isso vai diminuir o número de larvas vivas no alimento que vai ser servido para o animal. Áreas muito úmidas, maior tempo de sobrevivência das larvas, certo? O tipo de solo, topografia e clima são fatores que influenciam no tipo de parasita e na sua sobrevivência. Então, analisar essas condições em cada propriedade para melhor planejamento das medidas dos controles, medidas de controle dos fatores ambientais. Eu controlo o clima? Eu controlo o clima, mas eu posso controlar como eu vou agir de acordo com o clima. Se chover demais, eu tenho tal plano em mente. Se não chover, eu tenho tal plano em mente. É isso que vocês têm que entender. Planejamento, ok?
Susceptibilidade do hospedeiro para a gente terminar. Nem todos os animais do rebanho são suscetíveis, tá? São mais os lactentes, né? As ovelhas recém-paridas e os filhotinhos que mamam. Fisiologicamente, eles são os mais frágeis e passíveis da infecção, então tem que aumentar um cuidado no controle da verminose desses animais. As fêmeas pós-parto, elas aumentam o número de ovos depositados, né, no pasto. Isso faz com que a pastagem que tá o filhotinho dela seja mais contaminada, né? Por isso que a gente costuma confinar os cordeirinhos, né, e as fêmeas recém-paridas. Então, vamos dar um exemplo de animal resistente. Como que funciona? Ele não tem parasita, ele não contamina a pastagem, ele não fica doente e ele não precisa ser desvermifugado, ok? É esse o animal que a gente quer no nosso rebanho. O animal resiliente, ele tem parasitas, ele contamina a pastagem, só que ele não fica doente e ele não precisa ser desvermifugado. Então, esse animal mantém a população de refúgio dos vermes suscetíveis, porque os vermes que estão ali parasitando não são tão resistentes, não são fortes o suficiente para adoecer esse animal. Então, é esse tipo de verme que a gente tem que manter, ok? A gente não vai vermifugar. Ele tem parasita, mas ele não fica doente, então ele não precisa ser desvermifugado, ok? Ele é a população de refúgio, esses vermes. Agora, nós temos o suscetível, que ele tem vermes de alta resistência, então eles precisam ser descartados. Por quê? Eles têm parasitas, eles contaminam a pastagem, eles ficam doentes e eles precisam ser vermifugados sempre. O que acontece com o animal que é vermifugado sempre? Aumenta a resistência, então tem que ser descartado, tá? A nutrição é muito importante, tá? Rebanhos bem alimentados, eles possuem naturalmente maior resistência a doenças. Se os animais são bem alimentados, consequentemente há um cuidado com o manejo sanitário, tá? Quem se preocupa com a nutrição se preocupa com a sanidade dos animais também. Então, tem que ter um programa de controle sanitário e nutricional, ok? O planejamento da alimentação em todas as épocas do ano. Não pensar na seca só quando a seca chegar. Não pensar nesse boom de verminose só quando chegar a época das águas. Tem que se planejar antes, tá? Implementar um calendário de vacinações, de higiene, instalações sempre bem arejadas, tá? De acordo com o que o animal necessita, que a categoria animal necessita. E é um ditado bem legal, assim, que eu vi em vários artigos. Nem sempre o animal está magro porque tem verminose. O animal tem verminose porque está magro. O que reforça esse primeiro item nosso aqui, ó. Rebanhos bem alimentados possuem naturalmente maior resistência a doenças, ok? Lotação do pasto. Diminuir a lotação em áreas mais úmidas, né, que são contaminadas, porque os lotes sempre saem, você vê aqueles lotes que sempre saem com anemia ou diarreia de determinado pasto, aquele pasto está contaminado. Confinar as categorias mais sensíveis, que são os cordeiros e as fêmeas que estão amamentando. Separar sempre em lotes, os melhores pastos e mais nutritivos, né, que são menos contaminados, deixar para essas categorias mais sensíveis, que são as lactantes e os lactentes, tá? Forrageiras com altura de corte de 15 centímetros. Gente, presta atenção, as larvas elas ficam até 5 centímetros do solo. Se eu consigo respeitar uma altura de corte de 15 centímetros, o que vai acontecer? O animal não vai se infectar com essas larvas. Manejo de pastagem. Manejo de pastagem. Vou hipnotizar vocês. Manejo de pastagem. É a pegada para controlar essa infestação. Não desvermifugar o animal inconsequentemente. É cuidar do pasto que esse animal se encontra, ok? E assim, manter os animais em reservas de agricultura, ou seja, áreas que permaneceram por longos períodos sem animais, com alguma plantação, elas possuem naturalmente poucas larvas e podem ser utilizadas com segurança, certo? Formar pastagens anuais, que a gente fala isso para a zootecnia desde o primeiro termo de faculdade, ok? Vamos falar até o último, certo? Reformar pastagens, tá? Eliminar as áreas de concentração de animais, tipo solares ou piquetes pequenos, tipo pastos muito pequenos, piquetes muito pequenos. Ali pode ter certeza que a contaminação vai ser grande. Não depositar o esterco diretamente nas pastagens. Contém milhares de larvas vivas, pelo amor de Deus. Vamos meditar comigo. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Não permitir que o esterco do aprisco escorra diretamente no piquete, que é isso aí que a gente tá falando, não depositar o esterco diretamente nas pastagens, né?
planejar as instalações, conter as fezes e pôr numa esterqueira, tá? A larva dos parasitas ficam vivas nas pastagens por cerca de 60 a 90 dias, mas podem sobreviver até mais de um ano, ok? E por último, para terminar, o manejo rotativo. O que é isso? É uma junção do rotativo com o contínuo. O principal critério para a definição do tempo de permanência do animal na área não é o capim, e sim o comportamento dos animais. Eles selecionam o alimento como pastejo contínuo, ok? Só que eles vão permanecer no piquete somente durante o período que eles escolhem o que eles vão comer. Pera lá que eu vou explicar direitinho. O ruminante precisa pastejar para sobreviver e a planta precisa da área foliar para sobreviver. Então, o produtor precisa otimizar os dois. Como assim? Como que eu mudo o animal de piquete? Observar a frequência de pastejo. O animal com fome come a planta do jeito que tiver, ou seja, na hora que ele entrar ali naquele piquete lindo no vinho, ele vai comer o que chegar, ok? O que chegar ele vai comer. Então, quando ele começar a selecionar o que ele come, você vai ver que o animal vai comer uma folhinha aqui de uma touceira, uma folhinha de outra touceira, só que ele não vai comer mais tudo que nem no começo do pastejo. É a hora de trocar ele de piquete, porque ele comeu apenas aquilo que fez que ele sentiu vontade de comer, ok? Esse é um princípio do manejo rotatino, tá? A gente pode falar disso mais para frente e um pouco mais com mais de tempo também. Então, gente, essa foi a aula de parasitose de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E se não entenderam alguma coisa, pode mandar e-mail aqui no isa.zootecnista@live.com, que vai ser um prazer ajudar vocês. Fechou?